A graça e a paz do Senhor, estamos aqui hoje, começando mais um programa na Mesa Podcast. E hoje com uma presença muito especial, muito aguardada também. Está conosco o nosso pastor Mário Sampaio. A paz do Senhor, pastor. Graça e paz. Que alegria, meu pastor, receber o senhor aqui. Alegria minha. Nesse tempo de mesa. E desde já agradecendo aí sua disponibilidade, na sua agenda corrida. Estamos aqui para servir. Amém. Jesus falou isso, né? Que ele quer ser o maior, seja o que mais serve. Amém. Então eu quero ser o maior, eu tenho que servir mais. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Quer ser o maior, seja o menor. O maior serve ao menor. Isso. E se quer ser o primeiro, seja o outro. Isso. Então o segredo de Deus é... A sequência é o maior serve ao menor. E o menor honra o maior. É forte isso. Está lá em Gênesis 14, quando Melquisedeque se encontra com Abraão, né? E Melquisedeque ele leva o quê? A Abraão? Pão e vinho. O que é que significa o pão e vinho? A ceia que a gente toma hoje. Sim. E o que é que Abraão fez? Ele deu os dízimos de tudo. Jesus deu o que tinha, a eternidade, e Abraão deu o que podia, o que tinha, os dízimos de tudo. Isso. Então cada um honra com aquilo que tem. Isso. E que aquilo que tem carrega dentro dele. E Abraão foi mais longe, ele não só deu os dízimos por ele deu pelo neto dele. Sim. E as pessoas às vezes perguntam, mas como é que é possível? Porque os genes de Levi estavam dentro dele. Né? Ele ia ser avô. Então ele já levou para algo que ainda não ia, ele praticou a fé. Ele é chamado o pai da fé. Eu vou trazer à existência as coisas que não são, como já fosse. Eu vou dar para abençoar os meus netos. E mais tarde ele foi através de Levi que começou a ordem, né, dos levitas, dos sacerdotes. Né? O serviço nasceu disso aí, né? Exatamente. Isso quando a gente vai ver o menor abençoando o maior abençoando o menor, quando a gente vai para Hebreus 7 é uma carta escrita para o povo judeu. E o autor ele nos ensina, eu creio muito que foi Paulo que escreveu essa carta, até porque eu sou fã, apaixonado de Paulo. Mas o Paulo tem uma galera grande. Eu sou porque muito... também... E a gente tem que ser fã do Paulo porque nos alcançou. Isso. O Evangelho ele foi enviado para nós, né? Um grande responsável. E o autor aos Hebreus ele fala, olha, esse tal Melquisedeque, e ele explica, rei da paz, né? Rei da justiça, que não tem início nem fim de dias, como o filho do homem. Então quem era Melquisedeque? Uma imagem de Jesus. Então nós vivemos um período da graça até Moisés, vivemos o período da lei, ou seja, Deus registra tudo o que ele tinha dado na graça, porque a gente às vezes quer que graça é só para salvação. Não, gente, a graça é o favor de Deus. Então se de Abraão é o pai da fé, então a graça começou lá com ele. Já existia a graça. Já existia a graça. Tanto que ela depois dá continuidade. Deus dá um spoiler lá em Melquisedeque, tem o período da lei, e agora começa a graça de novo. Sim. Com quem? Com Jesus, mas agora não mais uma sombra como Melquisedeque. Agora o verdadeiro rei. Não é mais uma imagem, agora é o verdadeiro. E às vezes isso, até com palavra de oferta, a gente às vezes a gente tem que entender que Abraão, ele teve o prazer de dizimar alguém que era uma imagem de Jesus. E hoje nós dizimamos a quem? A igreja. Quem é a igreja? O corpo de Cristo. O que ele teve a oportunidade de fazer a uma sombra, a gente tem a oportunidade de fazer diretamente ao nosso rei. A gente falar aqui, pastor, eu vou já fazer a primeira pergunta, mas como isso aí já é tão forte, né? É princípios de uma cultura do céu. Exatamente. Né? Isso aí nasceu, princípio de honra, né? Princípio de honra. O servir já é o princípio de honra que nasceu no céu. Faz parte. A única voz que o céu entende a nosso favor é a honra. O céu não entende o que é um real, ele não entende o que é um euro, ele não entende o que é uma moeda, um pix, ele entende o que é honra. Então não se trata de dinheiro, se trata de honra.
Sim. Né? Você está honrando para quê? Para que outros irmãos sejam anexados ao corpo e eles possam usufruir daquilo que a gente já usufrui, que é o quê? A eternidade aqui na terra. Porque repare, se o nosso Pai não quisesse que nós experimentássemos um pouco da eternidade aqui na terra, porque é que Ele nos salvou alguns com 30, 40 anos que servem ao Evangelho? Ele deixava chegar perto da morte, salvava e acabou. Glória a Deus. Consegue entender? Então, e a paternidade, que é o nosso tema, ela tem uma base muito forte nisso. E o diabo sabe disso. E ele sabendo, ele vai tentar tirar essa ideia. Desconstruir essa ideia da paternidade. E tudo começou lá no Éden, né? Quando começou lá no Éden, quando Deus disse, olha, primeiramente Deus não fala para Eva, Deus fala para Adão. Eva ainda nem existia. E ele diz, olha, vai e podes comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vocês vão, se relacionam e preencham a terra e dominem sobre ela. Então o domínio foi colocado nas mãos de Adão. E depois vem Eva para ajudar. E reparem que o diabo, ele não usa a força dele para destruir o homem. Vocês já pararam para pensar? Ele usa a força da mulher. Porque a mulher tem uma capacidade, um poder. Eu diria que a mulher é o único ser que tem capacidade para destruir o homem. A mulher? A mulher. Porque o diabo, ele não ataca o Adão com aquilo que ele sabe. Aliás, ele não vai direto, ele terceiriza. Sim. E ele usa a força da mulher. Aí quem pecou primeiro? Eva. Aí Deus falou para Eva ou para Adão? Nada. Quando Eva comeu, aconteceu alguma coisa? Não. Porque a profecia não tinha sido para Eva, era para Adão. Ordem, né? É para o homem, é para o pai. Isso é forte. E quando ela passa para Adão, aí Deus aparece e procura Adão nele. Cadê você, Adão? É um entendimento tão esclarecedor, né? Porque assim, existe também uma visão arcaica e patriarcal do a mulher e o homem, mas o inimigo ele é tão sagaz que ele vai de encontro à estrutura. Isso. Se ele desestabiliza Adão por intermédio do poder da mulher. Então ele não usa o poder dele. Ele usa o poder da verbalização. Sim. O que é que Deus disse? A primeira coisa que a gente aprendeu nesse texto: o diabo não sabe aquilo que Deus fala diretamente com o homem, ou que o homem fala diretamente com Deus em oração. E ele joga. O que é que ele falou? Que você não pode comer de nenhuma árvore. E Eva disse, não, a gente só não pode comer de uma. E ela entregou de não beijar. O que ele não sabia passou a saber. Então a gente às vezes fala demais e o diabo faz uso disso. E eu tenho esse problema, tá, gente? Meu Eu às vezes pego por isso. Já começamos assim, gente. É bênção demais, meu pastor. Mas eu queria fazer uma pergunta e a gente disse que é a mais difícil, porque essa é difícil mesmo, pelo menos eu acho. Quem é, na sua essência, e traz pra gente um panorama aí, quem é o pastor e a pessoa? Né? Eu acho que é importante a gente separar essas duas, o pastor e a pessoa. Gente, eu não tenho muita vergonha daquilo que eu era e daquilo que eu sou. Até porque quem me transformou não fui eu, foi o Espírito Santo. Então eu trabalho na construção civil há 34 anos, né? Sou formado há 17 e essa luta começou quando eu fui curado de um câncer maligno, que essa vocês não sabiam também. Olha aí. Em 2000, tinha 30 anos e eu fui curado de um câncer maligno, eu tive um linfoma de Hodgkin. E eu nessa altura eu trabalhava, né, com construção civil e já tinha uma equipe trabalhando comigo. E nessa altura eu tive que deixar de trabalhar porque eu não poderia fazer mais esforços, né? Tive que deixar o solo e tal. E eu me vi sem forma de sustentar a minha família. Então voltei a estudar, entrei na faculdade, terminei os estudos, fazendo tratamento. E certa vez eu estava fazendo quimioterapia e tinha uma moça do meu lado que a gente começou a conversar. Ela tinha câncer de peito e quando a gente faz quimioterapia a gente fica numa poltrona, bem descontraído, os braços estendidos, não pode mexer. E a gente começou a conversar e pouco tempo depois, 2 dias depois, acho que foi no outro dia, essa moça deixou de vir e eu perguntei à enfermeira, essa moça foi a óbito. E foi quando caiu a minha ficha. Cara, eu estou com câncer. A próxima vítima pode ser eu.
E eu era católico. Sim, né? eu ia perguntar isso agora, só não era... Eu era católico, a minha mãe é católica do pé roxo, né? Ela me ensinava a rezar todos os dias 3 Ave Marias e um Pai Nosso. E depois falava com Deus, pedindo as coisas a Deus. E eu era tão disciplinado, se eu me esquecesse um dia, no outro dia duplicava. Porque eu não queria ficar em falta com Deus. Então eu acho que Deus já começou a olhar para mim nesses pormenores. E eu sentado na cadeira de quimioterapia, eu disse, Deus, se o Senhor me quiser usar como exemplo para pessoas com câncer, para eu ajudar financeiramente pessoas com câncer, porque eu na altura... uma das coisas que mais destrói o ser humano que está com câncer é como é que vai honrar com os seus compromissos, nomeadamente se tiver caráter, né? Se tiver índole. E eu me lembro que eu tinha um dinheirinho junto e isso me ajudou. Então eu queria que outras pessoas tivessem essa ajuda. E entreguei na mão de Deus e descansei. O tratamento, 5 anos depois, 6 anos depois, veio a crise, né? Em 2008 na Europa, e a construção civil foi por água abaixo, né? E eu tinha uma empresa com 6 anos, e os bancos cortaram as pernas a gente. E houve um colega meu que me convidou para vir ao Brasil. Ele já tinha uma empresa aqui, ele fazia serviço para mim. E disse, Sr. Mário, eu vou lá no Brasil, o senhor quer vir? Estava passando por uma situação muito difícil. E eu vim, né? E conheci São Gonçalo, Parnamirim e Extremóis. E eu me lembro que em Extremóis tinha aquele jardim, na altura foi quando eu cheguei, tinha a prefeita de Natal, estava o lixo todo na rua, não lembro o nome da prefeita, mas a cidade estava muito suja, né? Os garis não estavam mais tirando o lixo da rua. Extremóis estava bem limpinho, né? E tem aquele jardim ali na entrada, que é parecido com um jardim que eu tenho na minha cidade, que é a Zona Norte, que é um jardim muito bacana que a gente tem lá. E eu comprei um lote em Extremóis, fiquei por ali. Eu vim em janeiro, fevereiro, fui em agosto de 2022, eu vim 2012, eu vim de vez, dia 31 de agosto de 2012. Então, nessa altura, eu praticava artes marciais, eu praticava Muay Thai, eu cheguei a ser professor, né? Daí vem as tatuagens, né? A gente no ringue, se quem não se tatua é frouxo, né? Hoje eu acho que eu era mais frouxo do que sou agora. Mas enfim, então eu ainda sou, né? Igual um siri na lata que vocês falam aqui, bravo, colérico, puro. O europeu por si, nós já somos frios por natureza. Né? Vocês são um pouco mais amável, mais simpático. A gente não tem essa simpatia, né? Eu fui adquirindo aos poucos aqui no Brasil. E 2014, entretanto, eu comecei uma empresa cá, comecei a trabalhar do zero, de novo, do zero. Eu costumo brincar, eu andava de BMW 530 lá, e eu vim aplicar cerâmica aqui de novo. Nos primeiros dias eu queria ir no banheiro, não era capaz. Porque... O senhor estava com câncer quando o senhor chegou? Não, quando chegou eu já estava curado, 5 anos depois. Sim. O senhor tinha se curado lá? Não, eu converti aqui. Essa é a raiz da história. Mas foi curado lá? Fui curado lá. E fui dado como curado quando eu vim, né? Fiz logo um plano de saúde, tenho até hoje, graças a Deus, porque vale mais para prevenir que remediar. E em 2014, eu estava morando em Extremóis, e eu morava em Ponta Negra. Eu dizia, rapaz, eu vou construir em Extremóis, eu vou morar para Extremóis, fica mais tranquilo para mim, é mais perto do trabalho, vou ficar por aqui. E aluguei casa lá e fiquei lá. E em 2014, um amigo me convidou para ir a um aniversário. A esposa dele faz aniversário no dia 23 e ele no dia 25 de dezembro. Então no dia 24 eles me convidaram para ir cantar os parabéns e tal. E assim, tá bom, eu vou. Aí a gente já aproveita e tu assiste a um culto familiar que a gente tem lá. E eu, caramba, eu já tinha dito que sim, né? Agora não tem mais como voltar para trás. Já disse que sim, eu vou honrar a minha palavra. E fui. Mas católico ainda é praticante? Praticante. Eu usava um terço grande. Eu tinha no meu quarto duas imagens da Virgem Maria, daquelas que são iluminadas de noite. Eu só dormia se elas tivessem a olhar para mim. Eu estava deitado, elas ficavam-se longe. Se elas não tivessem apontadas para mim, eu chegava lá e consertava os bonequinhos para ficar... porque eu me sentia seguro assim, né? As imagens dentro do bolso, sempre, andava sempre comigo, né? Então eu comecei a ir lá, e os irmãos falavam muito de Jesus para mim e tal, um negócio de Jesus. Eu tinha ódio de crente, gente. Por quê? O que passam de vocês para a Europa
é maçã podre, que tem, né? Mas que são homens que usam da força da fé para tirar os dízimos e as ofertas do povo, né? Para usar de forma errônea, né? Mas graças a Deus, Deus sempre me levou a igrejas sérias, e eu posso dizer, em Portugal, sem problema algum no mundo, que existem igrejas honestas, sim. Né? Eu conheço algumas, já usei, servi em todas as igrejas que eu passei, todas têm defeito, mas graças a Deus, nesse sentido, são igrejas íntegras, que usam os dízimos para o bem dos fiéis, né? E eu tinha um ódio grande de crente, eu não queria nada conversa com o crente. Como todo bom praticante do catolicismo. Falava muito palavrão. Eu era pedreiro. Então já não era tão bom praticante. Eu era pedreiro. E pedreiro fala mal, viu, velho? Pedreiro. Fala. A gente chama aqui a rádio peão, é um perigo. 15 anos. E a partir daí Deus não começou modificando, né? E desde esse dia, no dia 24 de dezembro de 2014, eu comecei a seguir a Jesus. E no meu coração eu já tinha aceitado Ele, né? E eu se lembro, porque aos pés da minha cama eu disse: Senhor, se o Senhor me quiser usar para eu ser um exemplo para as outras pessoas, para eu ajudar as outras pessoas, eu quero. Se for mais um crente Bíblia na mão, deixa eu ficar no meio do mundão onde eu estou, está bem assim. Pastor, sem querer cortar o senhor, mas é só uma dúvida. Deus lhe cura, já existe uma promessa já. Quando Deus lhe cura, o senhor vem para o Brasil e no intervalo de 10 anos, né? Veio em 2012, faz 10 anos que o senhor estabeleceu. 11 anos aqui. 11 anos. Depois dessa cura, e o senhor vem para cá, aceita no Natal. Isso. Dia 24. A partir daí o senhor já começa o ministério ou não? Não. Eu fiz um propósito com Deus de não ouvir música, nem assistir TV, para que o meu tempo era tão pouco, para que Deus me ensinasse a palavra. Eu não assisto TV até hoje, tá, gente? E então eu comecei a estudar a Bíblia e congreguei 4 anos com o coronel Dan Clayton, o pastor Dan Clayton. Ele foi comandante da polícia do Rio Grande do Norte. Foi um homem que me deu a mão, né, através do pastor Eugênio, que também me ajudou, que também era policial. E eu comecei a caminhar com ele. Foram 4 anos de muito aprendizado, né, e isso começou a trabalhar em mim, o desejo da palavra. E eu comecei: mas por que isso para mim? E eu, uma vez a caminho do culto, eu perguntei a Deus: Senhor, eu não entendo, para que esse desejo de ler a palavra? Eu nem tinha mais o costume de ler, quanto mais a palavra, eu não entendo nada, e eu leio e releio, não entendo nada. E nesse dia, no final do culto, Deus usou o pastor Dan Clayton, e ele era um homem que, quando ele dava uma profecia, a gente ficava assustado, porque ele só falava quando Deus mandava a mim. E ele disse: Mário, Deus manda te dizer que esse desejo de ler a palavra e de estudar a palavra foi Ele que plantou aí dentro do teu coração. Então leia, aprenda, retenha, para quando Ele te chamar você estar preparado. Então, cara, se eu já tinha vontade de ler a palavra, aí... e aí, em 2014, eu tive lá 4 anos, aí surgiu a oportunidade de fazer o Seminário Teológico Carisma, né? Eu gostava de me formar, porque se um médico se forma, o advogado se forma, o engenheiro se forma, eu acho que o pastor deve aprender também, né? E comecei a fazer o Seminário Teológico Carisma, fiz parte da primeira turma, né? Aqui de Natal, que é da Igreja Batista Lagoinha, e depois fui convidado para fazer escola de mestre, que é para poder lecionar no seminário, né? Me formei também com o pastor Dan Clayton em missiologia, fiz escola de embaixadores com o meu pai na fé hoje, então, e começámos a caminhar. E depois a vida levou outros contornos. Mas vamos lá, quem é Mário Sampaio? Um cara que sofreu, começou a trabalhar com 15 anos na construção civil, né, e já passou por muita coisa. Já trabalhei em Portugal, Brasil, Espanha, Alemanha e agora, mais ultimamente, Brasil, né? E todos os países que eu peguei, o melhor para ganhar dinheiro é aqui. Coisa boa. Quem gosta de trabalhar aqui ganha dinheiro, gente. E dá para ganhar honestamente, tá? Sim. Graças a Deus dá para ganhar honestamente. Era um cara brabo, que decidia tudo na base da porrada, né? Não levava desaforo para casa, né? Deus gosta assim, eu medroso demais ou bravo demais, né? Bravo. E Deus me pegou e começou a fazer um tratamento em mim. E
começou a quebrar a parte que mais me custa, que é o orgulho, né? E o orgulho nos tira do reino de Deus com uma facilidade tremenda. E Deus começou a quebrar, né? Começou a quebrar, e hoje surgiu depois, quando começou a Lagoinha Extremóis, eu fui para lá pastorear, saí, caminhei um tempo com o pastor Alex Moreno, e em 2020 Deus me levou para Extremóis para começar um trabalho novo que se chama On Life, que quer dizer ligados na vida, né? Que vem da parábola da videira verdadeira, né? Eu pedi um nome a Deus e Ele me disse: olha, eu sou a videira, vocês são ramos, então vocês estão ligados em mim. Se eu cortar vocês, a vida não corre através de vocês e vocês morrem. Por quê? Porque isso era normal para mim. Deus fala a realidade, que aquilo que vocês entendem. E isso, a videira, a poda da videira, para mim era normal. Meus pais eram agricultores, eu fazia isso. E eu sabia que a vara, ela é cortada e depois é jogada, deixada secar, para depois ser queimada. E Deus usa essa parábola para me ensinar. Então, foi quando em 2022... acho que foi 2022, no início de 2022, fevereiro de 2023, um ano, fevereiro de 2022, a gente começou esse trabalho em Extremóis, né? E começamos com a cara e com a coragem, mais uma vez na garagem da minha casa, depois nos alugámos o prédio e começamos. Hoje, um cara em transformação, eu me considero um pai espiritual, aprendi a viver isso, embora eu não acreditava muito nisso, e hoje eu tento ser o melhor pai possível, até aquilo que o meu pai não foi para mim, né? A gente falava do apóstolo Luiz Hermínio, né, que passou por isso. Eu tive um caso parecido, só nunca consegui que o meu pai viesse para Cristo, né? Meu pai faleceu faz 2 anos. Meu pai era alcoólatra, fez muita coisa errada, mas a gente nunca tivemos um relacionamento de pai e filho, né? Eu venho ter um relacionamento de pai e filho hoje com o meu pai espiritual, né? Eu nunca dei um beijo na face do meu pai, meu pai legítimo, e hoje eu beijo meu pastor, que é meu pai espiritual. Pastor, não perca o raciocínio não, que a gente vai seguir nesse mesmo bonde aí, já entrando no tema, porque a gente acaba aqui agora começar a falar sobre paternidade. Amém. E para quem não entende paternidade, eu queria até que o senhor trouxesse aí um panorama do que se entende por paternidade, porque paternidade não é paternalismo. Isso. Paternidade não tem nada a ver com exercer um autoritarismo, enfim. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um panorama do que se entende por paternidade, que é um tema tão relevante. Isso, embora o pai tem autoridade sobre o filho. Sim. E Deus nos ensina isso. Ele açoita, ele repreende e açoita a quem tem por filho. Sim. Então tudo começa... que foi amor, né? Começou lá no princípio, né? Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Houve um plano de Deus. Primeiramente o evangelho é pregado aos judeus e depois vai para os gentios. E no versículo 12 de João, a Bíblia diz que a todos os quantos receberem, lhes é dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então existe um poder, que é o primeiro milagre que a gente vive, que nos transforma em filhos de Deus, que é o quê? A conversão. Qualquer um de nós, se a gente perguntar a qualquer pessoa, como é que foi a sua conversão? Você teve algum poder na sua conversão? Não consegue, porque a gente estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1 nos ensina isso. E morto não vai para canto nenhum, a não ser, até para ir para o cemitério tem que ser levado. Sim ou não? Sim. Você já, imagine uma cerimônia fúnebre, a mulher da pessoa, do defunto, chora, as lágrimas caem em cima dele, os filhos abraçam e ele não tem reação alguma, porque o morto não tem reação. Sim. Então a gente não tem qualquer poder para ir a Jesus, ponto. E a Bíblia diz que é Ele que nos escolhe a nós, não somos nós que o escolhemos a Ele. Agora, o critério dessa escolha é de Deus, a gente não sabe. Por que o critério de Deus? Porque é uma escolha? Porque Deus é eterno. Ele sabe o que a gente vai decidir lá na frente. Deus diz: eu amei Jacó e odiei Esaú. Por quê? Deus faz exceção? Não. Deus sabe as escolhas, as oportunidades que vão surgir e o que a gente vai tomar como decisão. E ele sabia que Esaú ia decidir pelo lado errado.
Então ele amou Jacó pelas decisões que ele ia tomar. Mas Jacó também fez coisa errada. Quando a gente olha essa questão de Jacó, e o que eu fico observando é que Jacó, apesar dos pesares, dos erros dele, foi sempre procurando a bênção. Ele valorizava a bênção, ele valorizava o lado espiritual, né? E Jezreel não, desprezava. Desprezava, exatamente. E aí é onde Deus aborrece, né? É onde chega a dizer que aborreci a Jacó. Pastor, trazendo dentro disso aí, eu falo duas coisas aqui que fiquei aqui na minha mente, logo no início dessa conversa aqui, que lá na Europa, né? O que vende dos cristãos lá, dos crentes lá, era com maçã podre. Isso. A ideia é negativa. Ideia negativa. Né? É muito pesado. É muito pesado. Então, qual seria o problema disso? E a pergunta vem, o que é realmente ser filho de Deus? Vamos lá. A imagem do evangelho que se passa para a Europa é a imagem que a mídia passa hoje eu posso falar do nosso país para fora. O nosso país é um país que vive de futebol, é um país corrupto e um país de prostituição. Ponto. É assim que a Europa conhece o Brasil. Logo isso influencia também no evangelho. Muito. Porque as pessoas estão dentro desse contexto. Isso, mas isso começou porque as imagens que a mídia passa para a Europa é que existem homens de grandes denominações que roubam o dinheiro dos fiéis para aplicar na sua vida pessoal. E nós sabemos que existe um fundo de realidade nisso. Né? Mas a Bíblia diz que a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. E é ele que levanta essa liderança. Então o homem morre e a seguir segue-se o juízo. Então ninguém passa impune. Passa não. Um dia a fatura vem. Sim. Se não for enquanto está na terra, quando estiver no tribunal de Cristo, frente a frente com Cristo, ele vai ter que dar contas. Né? Eles são exploradores. Né? O pastor Luiz Hermínio, por exemplo, eu acompanho, é raramente. A Mevan é uma igreja hiper, e a gente não vê grandes músicos gospel lá fazendo show. Por quê? Eu vou usar as palavras dele, tá? Ele chama de cafetão da noiva de Cristo. Eles exploram a noiva de Cristo. E hoje a gente vai ver os grandes cantores gospel, infelizmente, está misturado com o mundo. A gente já não sabe mais quem é quem. E essas imagens passam para a Europa. Chega lá. Então, a Europa já está morta para Jesus. Jesus é o menino Jesus do dia 25 de dezembro. Jesus nunca cresceu. E nunca saiu da cruz. Ele sabe, está sempre na cruz. Né? É a imagem que passam para nós lá. E quando, devido à corrupção, quando a gente conhece um brasileiro, a sensação que nos passa é que vocês estão tentando enganar a gente. Por quê? Porque a cultura de vocês é tentar tirar partido da dificuldade do outro. Dar a perninha no outro, né? Tirar uma lasquinha do outro. E isso acaba por dificultar as pessoas terem, aceitarem tudo o que vem do brasileiro, né? Mas está existindo agora uma chuva de muito brasileiro ir para a Europa, nomeadamente para Portugal, e eu acho que isso é benéfico. E inclusive eu tenho um chamado, né, que Deus me trouxe para o Brasil para me ensinar o verdadeiro evangelho, para me levar, para me usar a gente vai ter que desfazer um pouco disso, né? A gente tem a responsabilidade de desfazer. E tem gente boa aqui, sim. Será que é porque os cristãos têm demonstrado essa filiação de adotado, tipo, se somos filhos de Deus, o que é que estão mostrando? Que tipo de filho é esse? Aí é sempre essa... Qual é o testemunho? Porque é uma coisa que a mídia diz, outra coisa é que você me conhece e vê. Porque não é somente a mídia não somente na Europa não, mas tipo os filhos que vendem a fé. Os filhos vendem a fé, aí acaba tipo assim, tem pessoas que realmente, infelizmente, têm dado mau exemplo. Isso. Terrível. Em outras palavras, tem queimado a imagem de Jesus, tem queimado o nome de Jesus. Por exemplo, nós tivemos... São verdadeiros, como é o nome que dá negativado,
Bota o nome de Jesus no Serasa o tempo todo, né? E, por exemplo, a gente tem nas igrejas mais tradicionais, né? Nós somos aquela igreja que o povo chama a igreja pintada de preto. A igreja de preto. Né? E as pessoas ainda não entenderam. Gente, a igreja somos nós. E eu falo isso muito no púlpito. Vocês por dentro são pretos. Será que eu sou preto por dentro? Não, a gente somos a mesma cor. Tipo, então quando você diz que nós somos da igreja das paredes pretas, você está dizendo que nós temos paredes pretas por dentro, e nós não temos. Porque a igreja é feita de pessoas, são pedras vivas, que pedra sobre pedra fazem o templo de Deus. O que é a igreja? A igreja, aquele lugar, é um lugar, por exemplo, o modo de evangelizar as pessoas está ultrapassado. Sim. Hoje as pessoas raramente se converte alguém, a gente anunciando o evangelho no meio de uma praça. Não funciona mais, gente. É a mesma coisa que antigamente os romanos guerreavam com espada, e hoje existe a mesma guerra, só que não mais com espada. Hoje é com mísseis. É com drone. A guerra existe a mesma, porém as ferramentas, as armas são diferentes. E no evangelho isso acontece também. Né? E nós temos que aprender a usar as ferramentas que Deus nos dá. E, por exemplo, nós na nossa igreja, nós fazemos isso para atrair os jovens. Sim. Né? E tentamos não só isso, dar testemunho. Por exemplo, você vai para uma igreja e dizia assim, fulano está em adultério com fulano, e a partir de hoje estão sentados no banco. Tu está a expor a vida da pessoa. A pessoa já está com vergonha na igreja. Nunca mais essa pessoa vai na igreja. Mas os bares estão de braços abertos para eles. Para receber. Para receber. Os lugares de forró estão de braços abertos para receber essas pessoas. Sim. E nós que devíamos entender como pais espirituais, não aceitar, tá? Mas entender, tratar para depois aceitar da forma como Deus quer. Porque Deus não a gente às vezes diz, não, venha como está que Deus te aceita assim. Mentira. Deus te recebe do jeito que você está. Continuar não. Mas para te aceitar, Ele tem que tratar. Que é me corrija se eu falar besteira, que é uma responsabilidade nossa. Isso, a gente recebe, cuida e prepara. E eu quero fazer, é o trabalho do pai espiritual. Eu quero fazer justamente essa ponte. Existe sobre nós um encargo e uma missão de preparar uma geração. Isso é fato. E isso também tem a ver com a paternidade, porque hoje a gente não prepara mais filhos, a gente prepara pais, né? Exatamente. Que foi um erro, eu não sei se eu posso nem dizer isso, eu digo com muito cuidado, foi um erro das gerações que passaram, que foi uma geração que só cuidou de filhos, não preparou pais. O senhor vê assim também, pastor? É por aí, porque eu escutava dizer, entenda, as pessoas olham mais para a cor da parede, está dentro de um galpão que a gente aluga para botar a igreja, do propriamente o que a igreja em si, propriamente dita, que é o conjunto de pessoas, está fazendo para mudar a vida de alguém. Aquilo que você está fazendo não interessa. Me interessa aquilo que a religião me ensinou. E a religiosidade é um espírito que tira a pessoa da visão da paternidade. Isso é um conjunto de uma cultura, de um dogma, de uma coisa arcaica também. É uma coisa muito complicada. Então, se você pode atrair as pessoas, o espírito, eu me lembro o pastor Márcio Valadão, né, que hoje é aposentado, ele dizia, filho, tudo é possível para pregar o evangelho, menos uma situação, pecar. O resto, arminiano, calvinista, ele não quer saber isso para nada. Tragam pessoas para Jesus, ensinem. É como o irmão falou sobre arminiano e calvinista, ele disse que é como se fosse uma montanha, né? Uma montanha. Um sobe de um lado ou sobe de outro. O importante é chegar lá. Eu já fui adepto dos dois lados, tá? Armínio, Calvino, e hoje sou de Jesus. Eu hoje entendi que a paternidade é o melhor lugar. Então, há 2 anos, como é que surgiu essa situação de paternidade, para a gente depois poder mergulhar um pouquinho no texto? 6 meses atrás, 7 meses atrás, eu não cria nesse negócio de paternidade espiritual, isso para mim não existia. Eu comecei a igreja e disse, não, o meu pai é Deus, eu não preciso de recorrer a homem nenhum, o que Deus me disser, eu vou fazer. E eu fui pego pela minha boca, né? Há uns meses atrás, eu precisava de falar com alguém, e eu não tinha com quem falar. O pastor Rodrigo Câmara foi, a esposa dele, a nossa pastora, foi pregar lá na nossa igreja, sem conhecer a gente de canto nenhum, convidada da minha esposa. Ela foi ministrar e eu fiquei conversando com ele cá fora. E ele me deu
eu me lembro até hoje, ele me deu 2 palavras assim de chicote. Pastor, eu tenho 2 palavras para lhe entregar. Primeira, o seu templo é o tamanho da sua fé, pequeno. Segunda, para de fugir do teu chamado de apóstolo. Tu sabe que Deus te chamou e tu está fugindo e Deus não se agrada. E era algo que Deus me chamava fazia tempo, porque o apóstolo ele não bota cobertura, ele bota base, né? O apóstolo não é aquele cara que abre igreja toda hora, não é, o apóstolo é aquele que prepara e envia. E a minha esposa ligou para o pastor, meu pai está passando um mau bocado, se o senhor pudesse atender ele, falar com ele e tal. E o meu pastor foi orar, ele não me ligou. E eu estava em oração e à tarde o Espírito me disse, ligue para o pastor Rodrigo, que eu já mandei ele te receber. Eu falei com ele e depois que eu cheguei em casa, a minha mulher perguntou, foi tu que ligou para o pastor Rodrigo ou foi ele que ligou para ti? Disse, não, foi eu que liguei para ele. Aí, não, porque eu tinha falado com ele de manhã. Aí eu, é de Deus. E então se é Deus, se Deus me mandou para lá, ele sabe como é que eu sou. Eu vou, primeira coisa, como meu pastor, hoje meu pai espiritual me ensinou, tenha sempre um coração ensinável. Outra coisa que eu aprendi debaixo da paternidade, o que um órfão faz num ano, um filho faz em um dia. E eu vivo isso em todas as esferas, gente. Eu hoje vivo isso. E o meu pai espiritual, o pastor Rodrigo, não me aceitou logo como filho, né? Porque ele tem um pai espiritual também. Ele foi pedir, e pediu direção a Deus, e no dia que a igreja fez 1 ano, ele disse, agora é hora, a gente vai começar a seguir vocês. E faz, agora bem pouco tempo, eles fizeram um seminário lá na nossa igreja, foi quando eles ungiram a gente. Então eles são muito cautelosos para aquilo que fazem, né? E eu descobri o quanto é necessário nós termos um pai espiritual. Por todos nós. A gente hoje, a nossa igreja, a gente tem cerca de 100 jovens. Todos eles, 90% deles têm problema de paternidade. E muitos deles, pai vivo, mas que é um pai ausente. Eu fui vítima de pai órfão, de pai vivo. O que é que, pronto, você falou órfão do pai vivo, o que você pode nos trazer na sua experiência mesmo, né, de vida, as consequências que o senhor viveu como um filho órfão? Cara, tu acaba, um pai vivo, tu acaba por vivendo... porque vai ter muitos pais nossos isso, nos assistindo. Tu acaba por vivendo uma vida que não é tua. Porque tu vai vivendo uma vida, se espelhando na vida dos outros, porque tu não tiveste alguém que Deus mandou para tu se espelhar nessa pessoa. Qual é o propósito do pai espiritual? Amar, cuidar, ensinar e enviar. Pai não compete com o filho. Não, você vai ter que repetir tudo de novo aí. Vai, porque você qual é o papel de um pai? Vai ficar gravado, mas ficar na cabeça também. Qual é o papel de um pai espiritual? Amar, cuidar, ensinar e enviar. Por que ensinar? Oséias 4:6, a palavra diz que o povo erra por falta de conhecimento. Por quê? Porque os sacerdotes que foram chamados para ensinar, eles não estavam a fazer o papel deles. Então o povo estava perecendo. Jesus fala a mesma coisa aos fariseus. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, e ele vai mais longe, e vocês não conhecem o poder de Deus. Então as Escrituras, elas têm 2 vertentes, como eu falava com vocês há bocado no off. Todas as religiões têm uma palavra. Todas, sem exceção. Todas têm um livro, todas têm uma palavra. Agora, palavra acompanhada com poder, só o Evangelho de Cristo. Por isso é que... E aí estamos falando de Evangelho de Cristo. De Evangelho de Cristo. Placa de igreja, de religião. A Bíblia diz em João, no 1:12, a todos os quantos receberem, lhes é dado um poder de serem chamados filhos de Deus. Poder. Porque vamos lá, como é que Jesus curava quando ele andava na terra? Jesus amava o toque. O leproso ele tocava no leproso para ele mostrar que ele era superior à lepra. Eu curo, a lepra não me toca, mas eu toco na lepra, sai. Hoje Jesus não está mais no mundo, aparentemente. Então quem representa hoje Jesus no mundo? Nós somos o quê? O corpo. Ele é o quê?
Cabeça. Cabeça. Então qual é as mãos que ele hoje vai usar para a gente impor as mãos para curar as pessoas? Para tocar. Para tocar. O toque. A unção vai passar através de quem? Aleluia. Através da gente. Sabe por que é que não tem muita gente vivendo milagres? Porque não tem muito mais gente com a ousadia de ouvir a voz de Deus. Não tem mais gente, as pessoas estão mais preocupadas daquilo que as pessoas falam delas do que aquilo que o reino e o rei pensa delas. Eu fico, o senhor falou agora, eu viajei um pouquinho no tempo, lembro do meu pai, né? Já falei isso aqui outras vezes, porque o maior exemplo eu tive dentro da minha casa, né? Com meu pai, graças a Deus, tive pai, mãe, fui bem direcionado. E meu pai é analfabeto, era pro que, pro li, o que o senhor falou sobre de Cristo é o cabeça e nós somos o corpo e é nós que tocamos. Cara, meu pai não entendia nada de Bíblia em relação de leitura não, mas o cara sabia que era Deus. Ele tocava. Poder. Sabe, tem uma pessoa doente, meu amigo, vamos lá, e Deus vai curar agora. E orava e Deus curava. Eu tenho uma palavra comigo. Ousadia. Eu tenho uma palavra comigo, gente. Eu tenho ódio de doença, tá? Eu tenho raiva de gente doente. A minha pastora, ela tem raiva de miséria. Ela, quando vê uma pessoa miserável, ela se sente na necessidade de orar, de ajudar aquela pessoa, porque ela detesta a miséria. É um dom que Deus chamado. Eu, como fui curado de um câncer, eu não consigo ver pessoas doentes. Se eu ver alguém doente, eu fico me coçando para ir lá orar para a pessoa. Eu ando com coisinha de óleo comigo dentro do meu carro todo dia. Porque a qualquer altura, eu tenho uma frase para comigo, que eu aprendi na cobertura. Toda a doença é uma grande oportunidade de a gente ver um milagre e uma cura de Deus. Se não existe doença, não vai existir cura. Sim ou não? Sim. Então, se existe alguém doente, e se a gente conhece o médico dos médicos, pastor, e toda vez que o senhor ora, as pessoas se curam? Não. Já houve um cadeirante que foi lá na igreja uma vez e eu orei e o cara não andou. Mas se for lá de novo, eu vou orar de novo. Por quê? Porque às vezes Deus nos testa. Sim. Porque a nossa função, até porque a nossa função é só orar. O milagre aí vai depender. É ele que faz. Agora, se a gente se envergonha, a gente não está fazendo no espírito, a gente está fazendo na carne. Sim. E aí Deus não se agrada. E é isso que Ele quer fazer, Ele quer treinar a gente. Até que a gente entenda que não é a gente que faz, é Ele que faz. Quando a gente entende isso, que a gente entende que a glória é dele, aí Ele diz, agora eu vou fazer. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando um pouquinho aí no que o senhor falou agora há pouco. O senhor disse que existia no senhor um orgulho. Ainda existe. Ainda, né? A gente vive esse processo, né, pastor? Paulo nos ensina, né? Vamos ser ainda a obra que ele começou, ele aperfeiçoa. Ainda bem, né? Pastor, aí eu lhe pergunto, o senhor falava sobre paternidade e sobre essa autoridade de ser filho espiritual, porque para ser pai precisa ser filho. Exatamente. Aí esse orgulho passa por isso, né? Você precisa abrir mão disso. O senhor falava, eu não sei porquê, mas eu lembrava muito de Naamã. Como foi difícil para ele ceder. O orgulho, por pouco, não lhe tirava a cura. Aquele momento de ceder, eu preciso ceder. Isso. Gente, nessa altura que eu recebi o pastor Rodrigo como meu pai espiritual, eu estava a passar por uma situação difícil, né? E Deus não trabalha na situação boa, Ele trabalha as situações que são necessárias. Então para mim foi tranquilo. Gente, e eu sinto que é espiritual porque eu acatei de boa. O meu pastor não dá ordens, até porque ele tem a igreja dele, eu tenho a minha, e ele diz isso bem frisado: eu não sou pastor da igreja de vocês, eu sou pastor do vosso pastor. Né? Eu hoje tenho o privilégio de ser pastor de um rapaz, o capitão Vinícius, que ele vai concorrer à prefeitura de Extremóis. E no dia que ele inaugurou a candidatura dele, eu fui orar lá e eu deixei bem frisado: eu não estou aqui como pastor a concorrer à política, eu estou aqui porque eu sou pastor da família e eles são da minha responsabilidade espiritual. Não, eu tenho-os como filhos meus. Então, e isso, como o irmão falou, a gente só consegue ser pai se a gente for filho. Quando eu falei ao meu pastor que tinha esse podcast, que eu tinha sido convidado aqui, o tema era paternidade, ele disse: tu tem autoridade para isso. É muito bom ter propriedade para falar, né? Se o meu pastor dissesse assim, não vai, tu não tem autoridade, eu não vinha.
Porque a gente tem que ser submissos. E a gente tem que obedecer. Se ele dissesse que eu não estava preparado, ele sabe, ele me conhece melhor que eu. Não só um princípio de honra, mas como a gente falou, Obediência. Obediência. Porque os pais não querem o pior para nós. Sim. Ele quer o melhor para mim. O senhor falava dessa... Isso é um tema necessário, mas é um tema novo. Um tema novo. Paternidade deve ter aí, acho que, sei lá, 10 anos que o senhor ouve falar disso. E eu falava logo no início sobre paternidade, porque a igreja do Senhor, em algum momento também trouxe uma ideia patriarcal de paternidade. Isso. E pelo contexto histórico do pai, que era aquele homem mais duro, aquela coisa mais bruta, acaba que hoje, quando a gente traz para uma relação céu, Deus e o homem, tem uma certa dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade em entender que Deus é pai, porque a figura paterna não representa uma ideia de pai. Esse é o problema. Tudo começou aí. Deus faz o homem e a mulher. Ele bota a mulher como mãe e o homem como pai. Por quê? Porque lá na frente ele queria se revelar ao homem como sendo o pai das pessoas. Lá no início, Deus quis ser pai de Israel. Deus quis ser o rei de Israel. Sim. E correu tudo as 5 maravilhas até chegar a Samuel. Samuel foi criado dentro de uma família disfuncional, sim ou não? Sim. A casa dele desviada, né? estava um caos. Bagaceira total, um pai omisso e... Mas Samuel se corrompeu? Impressionante, eu acho Não. muito forte isso aí. Agora vamos ver os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel se corromperam. Consegue entender? Então é uma escolha. Deus vai tratar o teu caráter. Tu tens os teus princípios e tu tens que honrar com eles. Por exemplo, fazer sexo antes do casamento é pecado, sim ou não? E ter um nome no SP e Serasa? Pecado também. Andar com o carro atrasado? Meu Deus. Andar de moto ou sem carteira? Meu filho esses dias falou, papai, avançar o sinal é pecado. Vocês conseguem entender? Mas a gente só vê os pecadores mentir. Pecado. Né? Aí tu tá em casa, né? E o cara do banco liga e a tua mulher atende e diz assim, fulano não, tá aqui não. E tu tá do lado dele, teu filho tá ouvindo, ele vai replicar tudo que ele tá ouvindo, pô. Ele se espelha no pai. Daí esse problema que a gente falou, eu não tinha um pai, eu disse, eu não quero a vida do meu pai. Meu pai tinha um monte de mulheres, batia na minha mãe e eu não queria isso para mim. Isso é porque você teve uma escolha, porque a maioria acaba em... Eu não entrei porque eu apanhei muito da minha mãe. Eu era ruim demais. E a minha mãe me deu muita peia, como você chamou aqui, e me tratou. Eu hoje sou grato à minha mãe. Porque se não fosse a minha mãe, eu hoje estava no mundo, porque eu fazia artes marciais, então a gente éramos convidados para fazer segurança nas boates. Sua mãe tinha mais propriedade para falar de paternidade do que o seu pai? Exatamente. E a minha mãe ainda é viva hoje, graças a Deus, está com 81 anos, ela mora em Portugal. Faz 11 anos que eu não a vejo, só por videochamada, porque eu desde que cheguei nunca mais voltei, com planos para voltar o próximo ano, se Deus quiser. Então a falta de um pai, como Deus estabeleceu, acaba por distorcer a imagem do pai espiritual e do pai eterno. Sim. Porque se tu não consegues respeitar o pai que tu vês, como é que tu vais respeitar um pai que tu não vê? Isso. Não tem como. Se tu não consegues se submeter a um pai que tu está vendo, mas esse pai não existia. Pai é preocupação, né? Eu hoje crio um filho adotivo. Eu não sou o pai de sangue dele, mas é meu filho. Tem 3 anos e meio, eu cuido dele como meu filho. Ele me chama de pai, eu chamo de filho, dou carinho que eu nunca tive, porque eu tenho a oportunidade de fazer o que eu não recebi. E eu cuido dele como meu filho. E eu acho que Deus permitiu isso para eu entender o amor que Ele tem por mim. Isso. E Ele me adotou e Ele me trata como tratou Jesus Cristo. Não, Ele me trata melhor, porque Jesus, Ele teve prazer em moê-lo na cruz por mim e por vocês. A gente vive o período da graça, está tudo feito. A gente só tem que obedecer, gente. Entender e obedecer. E a palavra diz lá em Romanos que nós fomos feitos filhos de Deus, né? Romanos 8,17. E a palavra diz assim, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo era muito sábio, cara. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então,
nós somos filhos, certo? O filho adotado na cultura judaica, ele tem a mesma autoridade, o mesmo poder, os mesmos deveres que um filho de sangue, nem mais nem menos. Uma vez escrito que é filho, Sim. qual é o livro que diz que nós temos uma paternidade? O livro da vida. Teu nome está lá, tu tem um pai. Está registrado. A eternidade forte sabe isso aí, que você é tem um forte. pai. Os demônios sabem que tu tem um pai. Se liga, o capeta. Meu pai, sofre ou não? Lembra quando a gente era quando era assim menorzinho, assim, se tu bater em mim eu vou fazer queixa do meu pai, né, não? Bata. É assim. Aí eu quero meu pai. Você fala que meu pai é o mais forte de tudinho. Isso, tu tá achando que hoje é diferente? É a mesma coisa, cara. Só que a gente não tem noção da identidade que a gente tem. Isso aí, glória a Deus. Agora eu vou te levar mais longe. Tudo o que existe e que não existe foi feito pelo falar. A tua palavra tem poder. Autoridade na palavra. A tua vida financeira está ruim? Tu só fala do que está ruim ou tu já começou a profetizar aquilo que tu quer ver? Teus filhos andam no caminho errado. Tu só fala aquilo que ele está fazendo ou tu já está falando daquilo que tu quer que ele veja? Eu sei que é difícil. Isso é uma decepção para a minha vida. Sofri tanto, trabalhei tanto para essa praga estar fazendo essa raiva. Então começa a profetizar bem. O teu casamento está ruim? A gente sabe que tem dificuldades, mas começa a profetizar, gente. A tua vida profissional está ruim? Tu ora pelo teu patrão? Tu ora pelo bem da tua empresa? Que é isso, pastor? Pô, Deus manda o povo para a Babilônia e diz: olha, orem para a Babilônia, para que eles sejam prósperos, para que vocês sejam prósperos. Se o teu patrão não é próspero, se tu não consegue orar pelo teu patrão, isso, é de lá que vai o teu sustento. Deus pega o povo, ixi, forte demais isso aí. Deus pega o povo, leva o povo cativo para a Babilônia. Chega lá bem, olha, nada de tristeza, gente. Vão se embora trabalhar, plante. Vocês só estão semeando aquilo que colheram aquilo que semearam. Sejam pais, sejam filhos aí, cresçam, Produzam e orem para que haja paz. E prosperidade. Ore para essa terra. Tem que haver prosperidade. Se ela tiver prosperidade, vocês serão prósperos. O que é prosperidade? É ter falta de nada, gente. É tu querer levar a tua família a um restaurante bom e levar. Eu vou te dar um exemplo. Vocês conhecem o Camarões, certo? Se vocês comerem aqui num restaurante aqui da Dona Maria na esquina, às vezes a comida é tão boa ou melhor que lá no Camarões. Mas vocês preferem comer aqui na Dona Maria ou lá no Camarões? que eu vou comer várias vezes. Questão de onde é que a gente se sente melhor? Luxo, né? Uma questão de conforto. Por quê? A mulher gosta de ir no Camarões. Mas por quê? Porque é o ambiente. Sim, é verdade. Mas a gente não se pode misturar. Pô, tu bota um ar-condicionado, ele muda o ambiente. Se tu vai para um lugar que Deus te colocou, muda o ambiente todo. Seja tu o ar-condicionado desse lugar. Entendeu? Pastor, mas ninguém crê em paternidade, em extremóis, não vem com bons olhos igreja de paternidade, mas eu não sou todo mundo. Eu fui chamado por Deus para fazer isso e eu vou fazer isso que Deus mandou para fazer, independentemente das pessoas não entenderem. Pastor, eu sou um pai espiritual. O senhor trabalha muito em cima da palavra, o senhor falava no início, eu peguei isso aí e assim, a mesa ela tem disso. A gente sai da mesa com alguma coisa. E eu já peguei aqui. A palavra ministrada, ela tem que ser uma realidade. Ainda que aquilo não seja uma verdade naquele momento. O senhor falava sobre a cidade, o buraco na cidade, você já tem que lançar uma palavra, aqui está tudo em ordem, aqui está tudo... E o senhor falava sobre a igreja e a paternidade, e surgiu uma dúvida. O porquê desse negacionismo com relação a um tema tão bíblico? Porque os homens não gostam de ser, as pessoas não têm um coração ensinável. E elas gostam de ser, elas são cristãs, se dizem cristãs, mas elas não conseguem ser obedientes a uma autoridade cristã. E toda a autoridade, ela é levantada por Deus. Logo, se tu não é obediente à autoridade, tu não é obediente a Deus. E as pessoas têm essa dificuldade de se submeter a uma autoridade. Quando tu tens problemas de submeter, tu não vais viver os princípios que Deus tem. O povo andou 40 anos no deserto. Vocês sabem quanto tempo demora hoje a fazer a viagem do Egito para Jerusalém, de carro? Vocês conseguem fazer a viagem 2 vezes. De manhã, voltar à noite. 2 milhões de pessoas saem do Egito. Correndo mal, tudo correndo ao contrário.
eram no máximo 30 dias. Os grandes filósofos, os grandes teólogos dizem que era uma semana. Eu vou botar 30 dias. Eles andaram quanto tempo? O pessoal não andava 40 anos. Por quê? Porque Deus dá uma palavra e Deus testa. Antes de Deus te colocar num propósito, Ele te testa se tu estás preparado para aquele propósito. E Ele manda o povo vigiar a terra. Sim, Moisés, manda o povo para eles verem que a terra é como eu mandei. E Ele manda os 12 espias. Mas Deus não tinha já dito? Quando tu não crês naquilo que Deus fala, é o quê? Desobediência ou falta de fé? Sim. Falta de fé, gente. Foi o primeiro pecado no Éden, não foi a desobediência. A desobediência ela é consequência da falta de fé. E os próprios espias, quando voltaram, vieram com uma visão pragmática. Não? Eles estão a viver o mesmo que Adão viveu. Quando Deus diz assim, não comas, Deus está dando uma ordem. Ele é pai. Ele não era pai de Adão. Não comas. E Adão desobedece ao seu pai. Quando ele desobedece ao pai, vem a consequência. Então qual foi o primeiro pecado de Adão? A desobediência ou a falta de fé? Porque fé é o quê? É tu acreditar no que está escrito que se vai cumprir a teu respeito. Tu é aquilo que a Bíblia diz que tu é, tu tem aquilo que a Bíblia diz que tu tem, e tu pode aquilo que a Bíblia diz que tu pode. Ponto. E ele desobedeceu. Os 12 espias foram igual. Deus já tinha dito que ia dar a terra, já estava tudo, eles só foram provar. Quando eles vêm, 10 não creram. Sim. E 2 creram. Jesus traz essa realidade para hoje. O caminho é estreito, a porta é apertada, poucos serão os que entram por ele, por essa porta. E são poucos que entram por esse caminho. Mas pelo caminho largo tem invasão. Então os espias vêm e por causa daquela desobediência, a falta de fé que os levou à obediência, eles contaminaram um povo todo e apenas 2 daquela geração entraram na Terra Prometida e os de 20 anos para baixo. Sim. E por causa de 10, por causa da murmuração, da falta de fé e de não crer nas Escrituras, a igreja toda apagou. 40 anos no deserto, rodando. Miriam se levanta contra Moisés, falta de honra, de autoridade. O que é que aconteceu? 7 dias com lepra. O que é que aconteceu enquanto ela foi afastada do arraial? Parou. Interessante aqui quando Miriam e Arão, né? Se levantam contra Moisés, mas ele fica quieto. Ele ora. Não fala nada. Ele intercede. Aí Deus fala assim, peraí, será que? Como é que é? Pai, né? Como é que é? Vocês conseguem entender? Ele repreende. Sim. Ele não vai repreender os filhos dos outros. Porque existem 2 tipos de paternidade. O pai da verdade e o pai da mentira. Certo? É Jesus que fala para os fariseus, né? Olha, vocês falam aquilo que vocês veem o vosso pai fazer. E eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Então consegues entender como um pai é uma referência? Jesus só vê aquilo que o pai faz. E ele só coloca em prática aquilo que o pai faz. Então os vossos filhos, os meus filhos, eles vão fazer aquilo que vem a gente fazer. Então se para ti é normal ficar com o troco da bodega, ele acha que é normal e vai viver assim. É uma pergunta besta, mas eu preciso fazer essa pergunta. É à vontade. O inimigo ele já tem essa cultura também de querer imitar, né? Ele imita. Né? O pai da mentira. Isso é para distorcer ou destoar um pouco da ideia de paternidade, porque assim, como eu disse, em algum momento, um pai que não dá um bom exemplo, e a gente está falando aqui de relação pai-filho, ele não tem propriedade para falar de paternidade. Exatamente. Aí vem um inimigo que sempre desconstrói, porque essa é a missão que ele faz muito bem, por sinal, né? Desconstrói a ideia da paternidade, sendo o pai da mentira. Ou seja, ele coloca a mentira, desde o Éden, né? Desde o Éden, ele coloca a mentira como o elo. O que é mentira? A falta da verdade. O que é a escuridão? A ausência de luz. O que é a escuridão hoje? Falta de conhecimento. O que é a luz? Conhecimento. A luz chega, traz conhecimento. Então, o que a gente... a mentira é falta de verdade. Por exemplo, uma geladeira, ela refrigera? Não, ela tira o ar que está lá dentro. Então, a mentira é a ausência de verdade.
Simples assim. Simples assim. E mais ainda, para a gente ter noção do quanto isso é pesado. Eu sou filho de Deus, mas é uma mentirinha, não tem nada a ver, né? Os jovens usam muito isso. Não, pastor, não tem nada a ver. O nada a ver é um portão grande, automático, com porta direta para o inferno. O nada a ver. Não tem nada a ver não. Disseram que lá no inferno tem uma porta nada a ver. Não, assim, tem grilo ou nada a ver. Exatamente. As pessoas têm que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, é só uma mentirinha. Vamos lá, não existe mentirinha e mentirona. Existe mentira. Então tu é filho de Deus. Tu tem um recobrimento, Sim. um poder como filho de Deus. Cada vez que tu mente, tu tira essa tua autoridade de filho de Deus, tu joga no lixo, tu vai lá, pega a autoridade de Satanás, se reveste como filho dele, mente, aí depois quer voltar de novo, tu tira de novo essa carpa, vai para lá. Ficar adotando o papai da mentira. Aí, nessa, né? Tu acha que Deus tem prazer em te abençoar assim? Por isso é que Jesus Cristo lá em Efésios diz assim, lá em Apocalipse 3:20, olha, vocês são uma igreja rica, vocês não têm falta de nada, mas vocês são pobres, cegos e nus. Deixa eu ler esse texto aqui que o senhor falou. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim. 3, 26, 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Revestimento. Tem uma pancada grande aí. Revestimento. Você tira esse revestimento aqui. Eu vou te dar mais um. Aí. Tá complicado a situação. Atos 2. As pessoas nomeiam como a descida do Espírito Santo. As pessoas ali já tinham o Espírito Santo, sim ou não? Acho que sim. Então o que veio ali foi o quê? Poder. O que Jesus falou, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês recebam um recobrimento para fazer a minha obra. Eu vou te dar um exemplo. Um policial militar sem fardamento, se ele se botar no meio da rua para mandar parar um carro, o carro para. Agora, se ele vestir a farda, o mesmo homem, o carro para, sim ou não? Então, o que lhe dá autoridade é a farda. O que nos dá autoridade é o recobrimento do Espírito Santo que a gente tem, não é, gente? É muito forte isso, né? É o Espírito que... Então tu tem o Espírito. Jesus foi 100% homem, 100% Deus, certo? Ele foi 100% homem até quando? Até a palavra do está consumado, tetelestai. Ali ele fazia tudo pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele é estudo aos céus, ele é levado aos céus e ele diz, olha, aqui as obras que eu fiz vocês farão ainda maiores. E a gente às vezes quer distorcer, diz assim, não, é porque ele foi e a gente ainda está aqui. Não, gente, Jesus está dizendo literalmente, o mesmo Espírito que fazia a obra em mim, faz em vocês. Vocês vão ter mais tempo, então tenham ousadia. Às vezes falta ousadia para a gente entrar no Santo dos Santos. Né? Porque Efésios 1 diz assim, toda a sorte de bênção já foi liberada, aonde? Então está em um lugar. Sim. Não está acessível a todo mundo. A Bíblia diz que ela está liberada num lugar. Nas regiões celestiais. Cabe a nós. Aonde é que Jesus está sentado? Nas regiões celestiais. Lugar santo, no templo, só entrava o sacerdote. O lugar santo dos santos, entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para aspergir o sangue do cordeiro na Arca da Aliança. Se Deus não aceitasse o sangue pelo pecado, ele não podia entrar lá dentro. Eles eram puxados por uma corda. Ninguém podia entrar lá dentro. Quando Jesus entra na cruz, ele é o Melquisedeque. Não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Sem princípio, sem fidelis. Uma ordem superior, fala Hebreus. E agora Jesus é o cordeiro, ele é o sangue, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é todos em um só. Uma vez por todas ele entrou, o véu foi rasgado e a gente agora tem acesso ao trono da graça. Aonde é que está o trono da graça? Lá. Agora, quem tem acesso lá? Os filhos, gente. Os filhos. O filho chega na casa do pai e diz assim, excelentíssimo senhor meu pai, o senhor me deixa pegar um copo de água. Tu vai lá, pega e toma e acabou. Isso é filho.
Pai, eu posso entrar aqui na sua cama? E por que tu não faz isso com Deus? joga. Aí tu vai orar e diz, excelentíssimo meu Pai, Intimidade com me o Pai. perdoe. Cara, Deus não quer, Ele conhece. Seja direto. Chama de Abapai, chama de paizinho. Papai, falhei hoje de novo, Papai. me perdoe. Cara, eu sou ruim mesmo. Eu não sei o que é que o senhor vê em mim não, mas me perdoe. Essa é sincera, gente. Então, tudo que existe, não só na Terra, tá, gente? Tudo que existe, tudo que foi criado, e o invisível que a gente não vê nas outras galáxias. Por exemplo, vocês sabem o que é que existe na parte mais profunda do mar? Ainda ninguém chegou lá. Mas isso a gente vai conhecer, porque a gente vai ser filho. Sim. E filho não é mais limitado a este tempo. A gente não vai ser mais limitado ao tempo desse mundo. Quando a gente for eternos, a gente vai viver no Kairos de Deus, então a gente vai ter acesso a tudo isso do nosso Pai. E todas as galáxias, gente, tudo é nosso. Então a gente às vezes, porque a gente não conhece, né, a nossa falta de paternidade, a gente não usufrui daquilo que já somos. A gente somos aquele filho. O filho mais velho. Da parábola de... Tem 3 classes de filho em casa do pai. Tem o pródigo, que não sabe aquilo que é e gasta, mas tem que passar por isso para ele saber. Tem o escravo, que é aquele que tem que fazer para merecer. Tem essa classe de filho que a gente nem dá por ele. Em casa do meu pai, até os escravos comem do melhor. O escravo come do melhor. Jesus te dá a semente e ele te dá o pão. São 2 vertentes. Ele te dá o necessário e te dá a semente para quê? Plantar. Mas se tu não plantar, ele vai te dar a semente? Ele só te dá o pão. Ele vai dar a semente a quem planta. Ponto. Então, tem tudo a ver com a gente conhecer o pai que a gente... Tu não tem a identidade. Só aquele vídeo. Você não está plantando. Ai, cara, tu tem que... Não, eu sou filho de Deus, mas eu tenho que viver uma vida de miséria nessa terra. Mas por quê? Se os filhos do diabo vivem do melhor dessa terra. Deus é pai, mas o indivíduo não se vê como filho. Exatamente. Por quê? Porque essa lacuna que o diabo colocou. Um pai, uma família disfuncional, um pai disfuncional, então tu não vai ter aquele acesso ao teu pai. Logo tu não vai ter acesso ao pai espiritual, logo tu não vai ter um acesso direto ao pai Deus. Tem muito filho mais velho, né? E até para pedir, não tem nem o cabrito. Porque não pede. Tem o cabrito, mas não conhecia a paternidade do pai que... Exato. Quando chega, pai, o senhor nunca me deu nem um cabrito. Isso tu disse uma coisa que me acompanha. Tu só pode ser pai se tu for um bom filho. Jesus só pode ser pai porque ele foi um bom filho. Ele foi obediente até a morte e morte e cruz. E ele hoje está sentado à direita do Pai, regalando daquilo que ele fez. Está descansando. Porque quando a gente se senta, a gente descansa. Né? Então, primeira coisa, a gente precisamos ter... As famílias estão disfuncionais, ponto. O divórcio é banal, né? Infelizmente, por causa da dureza do nosso coração, isso acontece, e os filhos são mais criados pelas mães do que pelos pais. E eles se espelham não naquilo que a mãe faz, mas naquilo que o pai faz. Por isso tem tanto problema de homossexualidade, de prostituição. Por quê? Porque as famílias são disfuncionais. Né? Quer ver uma... Isso é uma ação maligna, né, pastor? Isso é uma ação maligna. É importante a gente deixar claro que isso é uma ação do diabo. Isso não é não está acontecendo porque o tempo... Não. Foi trabalhado muitos anos. O diabo não trabalha agora, ele já vem trabalhando faz décadas para trabalhar nisso. Né? Desde que ele entendeu que Deus tinha negócio com a família, a estrutura, a paternidade de Deus é uma realidade. Tu sabe como é que a gente vai aprender isso? Aquilo que a TV e a internet passa para os nossos filhos. É isso. Por isso da gente preparar uma geração de pais. Já está disfuncionar. Agora, tá errado, tá. Mas a gente agora vai ficar lamentando ou a gente vai usar a fé e trazer a realidade das coisas que não são como já fossem. A minha igreja não é assim. A minha igreja não vai ter falta de paternidade, a minha igreja vai ter um pai. E a igreja não tem vários pais, a igreja tem um pai. Porque lá em Apocalipse, Jesus dá a palavra ao anjo da igreja. E o anjo da igreja, se fosse um anjo, um ser angelical, ele não precisava de se arrepender, porque ele é espírito. E Jesus manda ele se arrepender. Então o anjo que ele está dizendo ali é o responsável para aquela igreja. É alguém que Deus deu a autoridade para ser responsável. Nós somos uma casa como era no tempo de Abraão. A gente tem um pai espiritual,
né? E dali ele vai passando as informações. Então existe um pai e existe vários tutores. Sim. Que ajudam a cuidar dos filhos. Consegue entender? Então, quando a gente quer ver um problema de falta de paternidade, rapaz, estou passando por um problema grave, eu até ia para ligar para o pastor, mas o pastor já tem tanto problema. Isso. Órfão. A mesma coisa, rapaz, eu até ia pedir isto a Deus, mas Deus já tem tanta coisa para fazer, órfão. Isso. E tem muita gente que pega Deus e coloca Deus como um ser humano, limitado, né? Limitado. Então Deus não está me vendo, tem tanta gente por aí pior que eu e Deus vai se preocupar comigo. Eu vou fazer uma pergunta também cheia de dúvida e talvez sem nenhuma experiência. Experiência. E quando Deus fala sobre o papel da igreja em cuidar dos órfãos, falava só da figura física mesmo, ou da realidade da pessoa que não tem pai, ou da pessoa que ainda que o filho pródigo mais velho era um filho órfão de pai vivo. Cara, boa pergunta. É assim, a gente olhando o papel das escrituras, ele fala nos órfãos dos pais que morriam na guerra, né? As viúvas e os órfãos morriam na guerra antigamente. Mas se a gente trouxer para o nível espiritual que a gente vive hoje, é os órfãos de pai vivo, os órfãos sem pai. Porque assim, o senhor falou que o pai ele tem a obrigação, o senhor falou 4 coisas aí. Uma delas, eu peguei... Amar, cuidar, ensinar e enviar. E esse é o papel da liderança, do tutor. Ele tem esse dever de cuidar das pessoas. O senhor vê assim também? Também. Embora não é fácil e não é rápido, mas no final vai valer a pena. É uma frase que eu uso, que Deus me deu, e para tu formar pessoas que entendam isso. Não é fácil entender a paternidade. Para já, as pessoas usam aquele texto assim, não, mas Deus disse, a ninguém chameis pai a não ser a Deus. Tudo bem, eu me coloco como pai espiritual, mas eu não quero que tu me trate como pai. Eu quero ter a função de pai. Sim. Só isso. Tu se coloca com uma posição de filho e eu me coloco com a posição de pai. Qual é essa posição do filho? Ser obediente, ter um coração ensinável. Qual é a posição do pai? Amar, cuidar, ensinar e enviar. Ponto. Agora, tu precisas me tratar por pai? Não. Tu deves chamar Deus de pai e não a mim. Porque eu sou pai dos meus filhos. Sim. Então as pessoas distorcem muito isso. O pai espiritual não é para que as pessoas chamem pai, que as pessoas, mas já houve muita gente que abusou. Sim, mas eu não sou todo mundo. Embora que se eu tiver que ser duro com a pessoa, eu sou. Mas eu não aceito. Tudo bem. Então aqui não é o teu lugar. Porque lá na frente tu vai quebrar a cara e eu vou me sentir como Eli. E na verdade um pai omisso. É sua responsabilidade. Eli foi o pai. Os filhos de Eli morreram por quê? A ausência de palavra. Omissão do pai. Ele sabia que os filhos roubavam, eles sabiam que os filhos tinham relações sexuais com as mulheres na porta da tenda, e ele não fazia nada. Ele chegou a repreender os filhos, mas ele não tomou uma ação. E essa ação trouxe a morte dos filhos e a morte dele. Vamos trazer para o âmbito espiritual a mesma coisa. Cuidem dos órfãos e das viúvas. Pastor, o que é que a gente poderia chamar uma viúva hoje? Desculpa. O divórcio hoje é uma constante. Sim. Talvez as viúvas que a gente tenha que tomar hoje conta é das mulheres divorciadas. Eu vou casar uma mulher hoje, que ela chegou órfã na nossa casa, sem casamento, sem nada, a gente cuidou dela, e hoje, pela misericórdia de Deus e pela graça, a gente vai casar essa mulher. Né? Conseguiu vai continuar cuidando. E a gente vai ter o prazer de curar, casar essa pessoa. Amar, cuidar, peguei aí, viu? Amar, cuidar. Amar, cuidar, ensinar e enviar. São 3 pilares da nossa igreja. A gente temos um lema na nossa igreja que é o lugar de pessoas improváveis, né? Porque nós somos improváveis aos olhos do mundo, mas somos prováveis aos olhos de Deus. Então, se a gente olhar para o aspecto exterior, a gente somos improváveis. O pastor cheio de tatuagem, coisa. Sou improvável. Na nossa cobertura, o nosso símbolo é um iceberg. Um iceberg normalmente ele é pequeno por fora, mas é grande por dentro. Então tu não sabe qual é o tamanho do iceberg, tu não sabe o que é que lá está para baixo. E as pessoas quando entram da nossa igreja, né, que fazem o comentário, a igreja da preta e tal, quando ouvem a gente ministrar assim, caramba, esses caras têm uma profundidade bíblica muito forte.
E tem acesso fácil a mim, a gente conversa, a gente vai à casa das pessoas e passou a imagem que o pastor, presidente ou o pai espiritual da casa, as pessoas não têm acesso. O cara é aquele cara que chega de carrão, prega, vai embora, ninguém tem acesso ao cara. Pô, mas Jesus disse que quem quer ser o maior, que seja o que mais serve. A parede poderia ser branca e o camarada... é complicado. Entendeu? Então, bases bíblicas, só para a gente dar aqui A gente tem bases bíblicas para o pai espiritual? A gente tem. Sim. 2 Reis 2,12, quando Elias é levado, né, por redemoinho, na carruagem de fogo, Eliseu grita: meu pai, meu pai. Quer ver outro? Ah, mas isso era na antiga aliança. Vamos para a nova aliança. Gálatas 4,19, Paulo falando: meu pai. Ele diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. João fala a mesma coisa, o apóstolo do amor: filhinhos, vocês são de Deus. 1 João 4,4. E venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior que aquele que está no mundo. Ele tem lá, vai lá em 1 João 2,1, ele diz de novo: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Então, no céu existe um tribunal. Tem o juiz, tem o advogado de defesa, mas tem o advogado contra. Quem é esse advogado contra? Acusador. Quem é? Pai da mentira. Agora me diz uma coisa: tu acha que o diabo, tendo a oportunidade de estar no tribunal dos céus, disseminando os filhos de Deus, ele vai perder tempo na terra com a gente? A gente às vezes atribui muita coisa ao diabo, mas não é ele, não. É os que estão baixo da ordem dele. Você mesmo, sim. Porque ele não perde tempo com a gente, não, gente. Ele só perde tempo com um peixe graúdo. Sim. Entendeu? Você vai abrindo brecha. Ixi, pai. Olha o teu filho como tá. É desse jeito. Então, e é teu filho. E Deus, a gente tem que entender, como a gente já falou, né? Porque as pessoas têm uma ideia de um pai carrasco. Não é que seja um pai carrasco, mas tem que ser um pai duro. Vai depender da índole do filho. Sim. Há filhos que tu não precisa de fazer esforço. Há filho que tu vai ter que fazer esforço. Há filho que se submete. Há filho que o pai tem que deixar ir, quebrar a cara para depois voltar. Parábola do filho pródigo. Sim. Tem escravo na casa que tem que ser mudada a mentalidade. E tudo é um prisma também, né? Porque Isso. assim, na visão do filho que ficou, o pai não era um pai bom. Não. Porque foi bom. Nem o escravo. Porque não tinha o pai como um pai, tinha o pai como um patrão. Então é assim, É interessante. qual é o escravo? Ah, eu preciso fazer para ser. Eu preciso de ter um lugar na igreja, eu preciso de ter eu não chamo um lugar, como é que vocês chamam aqui? Ter Destaque. Uma posição. não, vocês têm outro nome. Um cargo. Um carro. Gente, carga é empresa. Ali na igreja tem chamado, tem dom. E a pessoa às vezes está remando com um cargo, nem dom tem para tomar conta da sua casa, quanto mais do cargo da igreja. Aí a sua casa está toda destruída. Cargo é carga. Entendeu? Te liberta mesmo. E Deus disse: Seja livre. o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então o teu está pesado, é problema teu, eu não te pedi para tu carregar. É o cargo que Deus nem deu. O escravo É. que quer fazer para ser. E enquanto o filho é o contrário, a gente somos Sim. para fazer. Eu escutei esses dias, pastor, não sei se que o pessoal fala muito sobre a nova aliança, Novo e Velho Testamento, mas diz que o reino e a paternidade é o relacionamento de um pai e um filho, onde Deus aponta para o filho que nasceria e o filho no novo aponta para um pai que vive. Então esse relacionamento é uma constante. Exatamente. É Deus, olha, meu filho está vindo aí vem, fala pro profeta, fala pro juiz, fala pro reis, rei bom, rei ruim. A ideia eu acho interessante isso, porque quando a gente vê a instituição o senhor falava sobre uma igreja de improváveis e me veio à memória o próprio Davi, né? Davi, quando foi escolhido, ele era um improvável. Chega Samuel e eu vou listar aqui quem é, na visão de Samuel, quem é o mais bonito, o provável. Aí o improvável estava cuidando, né, das ovelhas, estava ali cuidando no ofício das ovelhas. Então, o improvável. O improvável tem que cuidar. Para o ser humano aqui, não é para tem que arrumar tempo para cuidar da ovelha. Às vezes a gente tem a agenda muito fechada, muito cheia, muita coisa.
e não tem agenda para cuidar da ovelha. Por outro lado, eu também lembrei aqui, olha só como é uma coisa que você tem que achar um meio termo. Por outro lado, eu lembrei de Davi com o pai. E me vem a lembrança aquela situação dele com Absalão. Os extremos. Né? Os extremos são errados. Quando Davi chega e grita, Absalão, Absalão, quem me dera morrer por ti. Um pai que até se dispôs a morrer, mas não se dispôs a viver. É um relacionamento. Davi foi um pai omisso. Omisso. Ele devia ter tomado um posicionamento e não tomou. E Gálatas 6,7 diz que tudo que a gente semeia colhe. Ele só colheu aquilo que plantou. Eu disse uma vez na igreja que eu era um pai melhor do que Davi. Eu acho que o pessoal olhou e fez, olha na mão. Eu disse que eu era um pai melhor porque eu acho que numa situação daquela ele falhou e falhou feio. E está na Bíblia para nos ensinar algo. Então a gente tem que aprender. Porque se tu for um pai omisso como Eli, tu vai fazer filho que os filhos mimimi. Sim. Né? Que não tem capacidade de sofrimento, que a qualquer coisinha que aconteça, eles desistem, se jogam da ponte, porque não conseguem mais resistir a não conseguem mais resistir a um problema que a vida vai criar. Porque se tu não der uma estabilidade espiritual, uma consciência de que o mundo é duro, a vida vai ser dura para ele. E quando eles forem para o mundo, eles não estão preparados para essa dureza. Então, um namoro que acabou, a menina que traiu, e daqui a pouco o cara está tomando medicamento porque não foi capacitado para ouvir um não. Sim. Né? Foi capacitado para sofrimento. E Jesus disse, no mundo vai ter tribulações, gente. Mas aguentem firme. Se eu venci, vocês estão comigo. Tá? Então a gente tem que ter... É isso que a gente vai ensinar aos filhos. A gente vai dar limites aos filhos. Porque o pai, que não é omisso, ele dá limite. Pode vir até aqui e até aqui, daqui para frente não passa. Mas eu não aceito. Não, tudo bem, mas aqui na minha casa não. Meu pai fez isso, acredita? Meu pai era um paizão de brincar, de conversar, de andar, e num dia que eu não quis mais caminhar, porque passei um tempo afastado do evangelho, glória a Deus, eu tenho 4 filhos, os 3 já são tudo maiores, né? Então a pequenininha, Deus me deu o privilégio de ser pai novamente, uma pequenininha. Mas meu pai, quando eu não quis mais, continuou sendo paizão, sendo um brincalhão, continuou sendo paizão, mas também chegou para mim e disse, no meu som não se escuta música do mundo, aqui você não entra com brinco, na minha casa não quero ser bêbado, na minha casa não chama palavrão. O meu prazer, minha alegria seria ver você pregando, eu ouvir na casa do Senhor, mas como você não quer isso, essa regra é essa aqui, pronto. Minha casa sem até tal hora. Acabou-se. Era uma ordem, e eu cumpri essa ordem dele, e ele contou-se no paizão. E aí é onde entra a paternidade. A minha mãe fez isso comigo também. Eu brinco aqui em casa, não deixo tatuagens. Eu vim fazer depois que saí. Né? Eu fui sair de casa, que fui dono do meu nariz, né? Comia do meu arroz e do meu feijão. Aí eu fui fazer. Né? Então, a paternidade, ela não está aqui para humilhar ninguém. Tá? Ela está aqui para conduzir alguém a um propósito. E o papel do pai é fazer o quê? É esticar o filho. Quanto mais ele se deixar esticar, mais longe ele vai. Por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos são como setas nas mãos do valente. Então nós somos o arco. A gente bota eles no arco. Quanto mais eles se deixarem esticar, mais longe eles vão. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo consegue ouvir Deus? Ouvir assim, a voz de Deus? Não. Vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. São uma trindade, certo? O Espírito Santo habita onde? Em nós. Em nós. Então, eu quando estou sendo pai espiritual, eu estou sendo usado pelo meu pai que mora em mim. Isso. Ele me usa para falar da paternidade dele. Eu sou só um elemento. O canal. O canal. Eu estava aqui e o Espírito Santo me deu essa imagem agora mesmo. Porque quando a gente... Não, a único pai chamar só Deus Pai. Tudo bem. E super certo. Só que a forma como Deus tem para falar com os filhos é através de homens que ele levanta como pais espirituais, como Elias, e vocês vão ver, Eliseu foi mais longe ou fez menos ou mais milagres que eles? Eliseu muito mais longe. Paulo deixou Timóteo, né? E a gente vê Abraão deixou Isaac,
Né? E a gente vê, Isaac deixou Jacó, todos deixam um filho. Outra coisa, até Jesus teve um pai espiritual, vocês sabiam? Quem foi o pai espiritual de Jesus? Isso é forte aí, viu? Aí pegou. Normalmente só é... Quando é que Eliseu assumiu o legado? Quando Elias saiu. Quando Elias saiu. Quando é que Jesus assumiu o ministério? Quando o João saiu. João Batista. João Batista. Isso é forte. Consegue entender? O que é que João Batista pregava? Arrependei-vos, Arrependei. pois está perto o reino dos céus. Qual é que foi o primeiro sermão de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Sua voz Uma dele. ponta O pai espiritual, sua voz dele. Sua voz, Consegue entender? Cara, e a gente às vezes tem lapsos. João Batista tem lapsos. Rapaz, tu é aquele que havia de vir ou ainda tem outro? Aí ele faz o quê? Ei, mostrem ao meu pai espiritual que cegos estão vendo, os coxos estão sendo curados, estão andando, ou seja, milagres estão acontecendo. Vamos lá. Evangelho tem que ter poder. Se não tiver poder, se não tiver milagre, não é evangelho, é religião. Ponto. Porque evangelho sem poder é religião. Porque os cegos vêm, os coxos andam, os mortos são ressurretos. Foi Jesus que mandou. Quando ele manda aos 70, quando ele manda aos 12, ele diz, olha, vão, expulsem os demônios, curem os enfermos. Começou com 12, passa para 70 e agora passa para milhões. E por que a gente deixou de fazer isso? Porque a gente tem dois tipos de classe dentro da igreja. A gente tem o povo e a gente tem os filhos. Jesus tem pão no altar para todo mundo. A mesa tem sempre um lugar para mais um na mesa. Jesus sempre tem um lugar para você. Sempre vai ter pão para ti. Sempre, sempre, sempre. O filho, o cara que quer pão, tem pão. Agora, qual é o povo? É aquele que vai à igreja ao domingo e não se quer envolver com mais nada, nem conhece o pastor, não tem conversa com nada. Houve pão, sim ou não? Tudo bem. A Bíblia diz que esses são arrebatados como pelo fogo. Jesus tratou com esse tipo de gente. Ele falou, ele deu os 5 mil, ele senta e ele dá pão e peixe. Mas os filhos, ele fez o quê? Os apóstolos. Ele sentou à mesa. Ei, vão lá, porque eu já preparei um lugar no primeiro andar, já está tudo preparado. Está alugado o lugar, já está tudo certo. A última ceia. E a Bíblia diz, na última ceia, quando Jesus foi traído, cara, Jesus parte o pão no dia que ele ia sendo traído. E outra, o traidor andou com ele a tempo inteiro. Até o dia que chegou, que ele disse assim, agora vais fazer aquilo para o qual tu foste chamado. Pode ir. E os apóstolos estavam com ele assim, e eles acharam que Jesus tinha mandado ele ir dar esmolas aos pobres, porque era normal ele fazer isso. Ninguém desconfiou. Aquele cara andou 3 anos e meio com Jesus, gente. Viu milagres, viu mortos ressuscitar. Cara, agora, evangelho sem poder é religião. Mas evangelho com poder sem conversão... E agora? Pertence a outro pai, não pertence a Cristo, não, porque isso é outro evangelho. É o evangelho que Paulo fala. Vocês acabaram de se desviar desse, vocês estavam tão bem, vocês já voltaram para outro evangelho. É parecido com o evangelho. Ou seja, está tudo bem, está tudo certinho, mas Jesus está do lado de fora. Ei, deixa eu entrar. Isso é Apocalipse. Tá dizendo que a gente pregar isso dá para fora, né? Tá para a igreja. A Bíblia não foi escrita para descrente. Um culto lá, né, que Jesus... Não, pega. Ó, tá, a igreja cheia, 1 milhão de pessoas, um som top, o evangelho lá, né, e os caras, tem os porteiros, né, fecham a porta. Aí entra um mendigo, eu vou usar uma palavra que vocês conhecem, todo lascado, e na porta, ei, deixa eu entrar, senão tu que não entra não. Mas não, aqui tu não entra não, aqui é só gente top, cara. Aí Jesus está lá na porta e não entra. E ele diz, eu bato. Se alguém ouvir, a responsabilidade não é só do pastor não. Alguém. É de quem está lá dentro. Se vocês ouvirem a minha voz, eu entrarei e ele faz o quê? Mesa. Se alguém ouvir. Sentar. Eu sento com vocês à mesa e a gente janta junto.
A gente come. Porque aqui a gente tem a mesma altura, aqui não existe pastor, ovelha, a gente aqui somos homens de Deus tentando trazer um pouco de alívio à população, aos filhos de Deus. Qual Estamos é a diferença? nivelados, né, pastor? Qual é a diferença de um filho para a multidão? O filho se submete. Porque o filho um dia vai ser pai. E ele só vai ser pai se ele for um bom filho. Se ele não for um bom filho, a tua deixa dar bocado, ele nunca consegue ser um bom pai. E um bom filho sofre. Porque principalmente quem é orgulhoso. Tu tem que aprender, tem que engolir em seco. E deixa passar o tempo. Sejam perseverantes. Jesus disse, vão para que deem um fruto, e fruto com permanência. Então, um coqueiro, uma mangueira, ele não dá manga agora, o próximo ano eu não estou com vontade, não vou dar manga não. Vou afastar da igreja. Aí eu agora vou voltar de novo. É assim que a mangueira faz? Não. Ela pode dar fruto menos doce, mais pequeno, mais quantidade, mas ela dá fruto. Por isso é que Jesus amaldiçoou a figueira, gente. Ela vive 100 anos a mangueira A figueira, vocês aqui não é muito usual, mas eu na porta da minha casa tinha uma figueira, em Portugal. A figueira, antes de qualquer coisa, de folha, aparece o figo. Aí a Bíblia diz que Jesus teve fome, mas não disse que ele foi à procura da figueira para comer figo. Aí a Bíblia diz, mas não, as pessoas dizem, não era da altura de figo, mas Jesus não ia à procura de figo maduro, ele ia à procura de fruto. Sim. E não tinha. Se não tem fruto, está fazendo o quê no reino dos céus? Ou Deus leva, ou o diabo leva. Não tem outro caminho. Porque nós não fomos chamados para fazer peso na terra. Isaías diz, nós fomos chamados, eu chamei o meu povo para glorificar o meu nome. Como? Através de ações, através de ofertas de poderes. Paz, mas eu não sei fazer nada. Pô, então ajuda o teu dízimo, alguém que tu veja que tem caráter, que possa fazer a parábola do talento. Investe. Não sabe fazer? E ajuda quem faça. Tanto que no final dos tempos as pessoas levantarão para eles, né, falsos profetas. Como é que tu vai levantar um falso profeta para ti? Alguém. Levanta, o cara fala o que tu quer e tu ajuda. Agora, o dinheiro vai fazer com que a pessoa financia o profeta. Consegue, tu está financiado o profeta. Porque ele diz aquilo que tu quer ouvir e não aquilo que tu precisa de ouvir. Então um pai nunca vai dizer aquilo que tu quer ouvir. Ele vai dizer aquilo que tu precisa de ouvir. Isso. E se ele for omisso, aí ele vai fazer um filho omisso. E um filho omisso vai dar à luz filhos omissos. Glória a Deus, meu pastor. Meu pastor, a gente ficaria aqui 3 dias e 1 noite. Meu Deus do céu, a hora parece que voou. Não sei o que foi isso dessa vez, não. E a nossa pastora também ali deu a nossa deixa. A gente tem que casar ainda um pouco, né? Meu pastor, que bênção. A gente tem um compromisso aqui que a gente só diz no final. É da parte B, da continuidade. A gente precisa de outra mesa dessa para continuar esse. É muito forte. Muitas palavras que de fato são de direção, pastor. Como a gente precisa. Se quiserem, chamem que a gente está aqui para ajudar, para servir. Amém. Tem que servir o povo. E essa de João Batista eu fiquei aqui perplexo mesmo. Como é interessante, né? A gente não tinha. Jesus tinha um pai espiritual. E tinha um pai que não era pai dele. Eita. José não era pai de Jesus. José está fora desse contexto. José criou Jesus como eu criei Benício. Ele é meu filho adotivo. José era a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Jesus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Os improváveis. Somos filhos. Os improváveis. Exatamente. Os riscados no mundo, mas não têm o nome escrito no livro da vida. Até às vezes destituídos. Mas agora, não da glória de Deus. Mas agora resgatados. Então essa é a caminhada, perseverança, continuar e não desistir. Vai haver filho que não vai ouvir, vai haver filho que não vai obedecer, há filho que dá trabalho, mas o que nos motiva é aqueles filhos que nos dão prazer e que a gente vê crescer financeiramente. A gente hoje tem filhos que chegaram quebrados perto da gente,
né? E hoje Deus restaurou, estão crescendo. E é prazeroso ver. Isso, não existe competição entre pai e filho. Ali, eu quero que os meus filhos vão muito mais longe que eu. Esse é o lema do meu pastor, do meu pai espiritual, esse é o meu lema. Eu quero que os meus filhos vão muito mais longe, façam muito mais que eu. Eu quero ser mais claro ainda, pastor, nessa sua frase. Ministerialmente, na igreja do Senhor não é para existir isso. Isso. A gente está preparando uma geração, ainda que filhos na fé, mas é uma geração tão forte quanto a nossa, né? Não deve mesmo existir essa disputa, não. Por muito tempo existiu. E a gente vê, por exemplo, a gente tivemos agora um ato profético que Deus botou no meu coração. Eu estava em Fortaleza e ele disse: eu vou fazer algo novo em Extremóis e eu quero te convidar a fazer uma loucura. Tu aceita? Eu estou dentro. E Deus disse: tu vai comprar relógios baratos e cada pessoa que voltar para mim e me aceitar, tu vai botar um relógio, vai levantar a mão deles e vai dizer: está começando um novo tempo em Extremóis, eu estou marcando esse tempo para um tempo novo. Todo mundo se abolou, inclusive a minha esposa. Sabe quantas pessoas se converteram em 30 dias? Quase 100 pessoas. Foi mesmo. Fazer um contrato com a Cássio, ou comprar relógio. Estamos a falar de um relógio de 3, 4 reais. Porque não é o relógio, é o símbolo. Sim. O relógio marca o quê? A hora, o tempo. Eu estou começando um tempo novo. A gente ainda não viu. Mas ficou marcado, sim ou não? Porque muita gente criticou. Mas ficou gravado na rede social da igreja. Então todo mundo soube. Né? Então, quando chegar a altura de Deus começar a fazer algo novo em Extremóis, e eu creio que Ele já está fazendo, as pessoas dizem: bem que o pastor profetizou lá atrás. A oração. Está falando, deixar bem claro, né, para a turma que está vendo isso aí, está falando, é marcando tempo, não é um amuleto não, tá? Não é um amuleto, tá? É um símbolo. A turma está confundindo as coisas por aí, né? Não, a ceia, por exemplo, de sorte, não, a ceia é um símbolo, é um memorial, para trazer a nossa lembrança. O que foi? O relógio é para quê? Para as pessoas se lembrarem. Quando Deus profetizou através de mim que vai acontecer em Extremóis, as pessoas se lembrarem. Aquele relógio marcou esse novo tempo. A oração, Moisés. No espírito já começou, no reino espiritual já começou, mas ele vai ter que sair do espiritual e a gente trazer para o visível. Como? Através da nossa fé. Moisés disse isso, né? Ensina-nos a contar o tempo, para que eu alcanceis corações sábios. É valorizar o tempo. A partir de... Meu pastor, como eu disse, a gente vai ter uma próxima aí, dentro das suas possibilidades, da sua agenda. Mais pra frente. Que a gente estamos junto. Tem um tema aí muito forte aí que a gente pode falar sobre mesa e já estamos na agulha. Pode convidar que eu venho com todo o prazer do mundo. Amém. Aqui para servir. Eu queria lhe fazer um último pedido, que o senhor se direcionasse para aquela câmera ali, para essa câmera aqui, na verdade, e o senhor dissesse para mim: paternidade é, e depois o senhor se dirigisse ao público que vai estar assistindo e abençoasse o povo. Se eu pudesse reunir numa palavra, paternidade é cuidado. Cuidado engloba tudo o que a gente precisa de um filho. E as bases, que é as bases da nossa igreja: amar as pessoas, cuidar das pessoas, ensinar as pessoas para que elas saibam a identidade que têm e não colocar as pessoas dentro de uma gaiola. Nós, nos pais espirituais, não fazem passarinho de gaiola. Eles não fazem crente de igreja. Nós fazemos cristão de reino. E reino não tem placa de igreja. Por isso nós enviamos. Seja para Lagoinha, seja para a cultura do céu, seja para onde for, é reino. Tem crente, é reino. Então envia, vai. É isso que o pai espiritual faz. O pai espiritual não amarra dentro de casa. O pai espiritual cuida, trata as perebas, tira os carrapichos, dá limites e envia. Vai-se embora, vai cuidar do reino. Peguei aquilo ali: ama, cuida, como é que é? Amar, cuidar, ensinar e enviar. Enviar, aí ó, tá registrado. Eu quero agradecer. Amém. E vamos marcar aí a próxima. E que Deus abençoe demais a sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Que possam prosseguir com esse trabalho. Eu já vi que muitos homens de Deus passaram por aqui, muitos ainda vão passar aqui por aqui. Amém. Eu espero que vocês possam crescer cada vez mais. E que essa palavra possa alcançar muitos corações dos filhos e do povo. Amém. Para que Cristo seja glorificado. Leve a nossa saudação à amada igreja. Amém. Será entregue. Glória a Deus. Quero abençoar a sua vida, você que chegou até aqui, não deixa de curtir e compartilhar. Abençoe outras vidas. Foram palavras de direção e palavras de destinos liberadas nessa programação de hoje. Então não deixa de abençoar outras vidas, curte e compartilha e seja bênção. Seja pai na fé, debaixo de uma autoridade de Deus. Cuide de vidas, ame, envie
ame, cuide, ensine E envie. Amém. Que Deus abençoe. Até o próximo na Amém. Mesa Podcast.